Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para falar de seleção brasileira e o que esperar de Equador e Brasil na noite de amanhã. Será que o Brasil de Ancelotti vai ser um Brasil diferente do que a gente estava vendo com o Dorival Júnior? Será que essa seleção de fato vai deixar de ser uma bagunça, como o próprio Danilo disse recentemente? Ou será que vai ser mais do mesmo e a gente está mais iludido do que perto da realidade com o Ancelotti? Então, para ouvir sobre esses assuntos e saber as prévias, as escalações e tudo sobre Equador e Brasil, aqui no Fala Pedro Reis, antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aqui nos comentários aqui embaixo, compartilhar com seus amigos. E vamos embora, vamos falar de Equador e Brasil. Primeiro de tudo, as prévias. O Equador provavelmente vai a campo, o time do BKSS, que era auxiliar do Jorge Sampaoli. O time do BKSS deve ir a campo com Galíndez, Ordonez Pacho, que foi campeão da Champions com o PSG, e Hincapié. Alan Franco, Caicedo, Vite e Estupinhan, Campana, Angulo e Kevin Rodrigues, o fenômeno equatoriano. O Brasil, atenção na provável primeira escalação da seleção brasileira com Ancelotti. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro e Alex Sandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. Essa a provável escalação da seleção brasileira para encarar o Equador. O que eu penso dessa escalação do Brasil? O Ancelotti está escalando um time que na cabeça dele é o melhor do que ele tem para hoje. Por que para hoje? Porque eu acho que na disputa no ataque o Rodrigo seria o titular. Na disputa do meio-campo, talvez o Neymar seria o titular no lugar de Gerson e o Rodrigo no lugar do Richarlison. Acho que essa seria a escalação provável do Ancelotti. Na defesa, também não vejo ele com tantas esperanças e forças para escalar Wanderson e Alexandro. Talvez o Gabriel Magalhães, que esteja lesionado, seja a dupla ideal do Marquinhos. Talvez o Danilo seja o cara para jogar no lugar do Wanderson. O Ancelotti convocou o Danilo e não vai com o Danilo para jogo. Para mim, muito porque o Danilo está jogando bastante como zagueiro e também está jogando pouco, menos do que o Ancelotti espera. Mesmo assim, é um homem de confiança do Ancelotti. Então o Danilo está convocado e é um dos capitães dessa seleção. Na defesa, Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro e Alexandro. Do que tem, ok. O Wanderson fez uma temporada regular, o Marquinhos foi titular e capitão do PSG campeão da Champions, talvez o seu momento na carreira mais áureo, a melhor fase dele na carreira seja agora. O Alexandro, zagueiro do Lille, da França, encantou o Ancelotti na Champions League. No confronto entre Lille e Real Madrid, o Alexandro foi o melhor em campo. E o Ancelotti rasgou elogios para ele. Então vai ter a chance. E tem uma história fantástica de vida. É um moleque que saiu do Rio de Janeiro que pegava latim em lixão. Que chegou a ser dispensado de vários clubes do Rio. E aí foi construir carreira em Portugal até chegar na França. E agora fazendo sua estreia na seleção brasileira. Logo num jogo tão importante como contra o Equador. Que hoje é uma das melhores seleções da América do Sul. Se eu não estiver enganado, é o segundo colocado. Eu vou só confirmar aqui. O Equador é o segundo com 23 pontos e lembrando que perdeu 3 pontos antes de começar. Então, de pontos ganhos, tem 26 pontos ganhos, só que computam 23 na tabela. É o segundo colocado dessa eliminatória, só atrás da Argentina. E faz uma estreia num jogo tão importante no momento em que o Ancelotti também está estreando, um cara que está bancando o Alexandre. Eu duvido que se fosse o Fernando Diniz, se fosse o Dorival Júnior, se não ia ter um muito bafafá em cima dessa convocação do zagueiro do Lille. Mas como é o Ancelotti,
o brasileiro com complexo de vira-lata ele não vai suspeitar. E não que eu acho que ele não mereça, tá? Merece muito porque fez um bom ano. O Alexandro, lateral do Flamengo, que está jogando muita bola, é o titular da defesa. Pedro, você faria diferente? De verdade, eu jogaria com Danilo na lateral direita e o Léo Ortiz na zaga, porque o Léo Ortiz vem jogando demais, vem jogando pelo lado esquerdo, onde o Alexandro vai jogar. Então, e teria o entrosamento da defesa do Flamengo com Danilo, Ortiz e Alexandro. Acho que esse seria o ideal. Mas o Ancelotti confia muito no outro Alexandro, no estreante, e vai dar uma chance para o Wanderson, até porque o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, ele é muito tático e ele já não tem o mesmo vigor físico, apesar de estar muito bem fisicamente. Não é aquele Alexandro que a gente conhecia da época de Atlético Paranaense e Santos, da época de Juventus. Não é o mesmo Alexandro que atacava, que tinha muita qualidade, que estava por dentro atacando, defendendo como lateral, não. Hoje ele faz isso, faz bem, só que não tem a mesma força do que tinha quando tinha 25, 26 anos, e é o natural. No meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Para mim, com o que tem, é o melhor. Aqui eu não mudaria nada. Daqui para frente eu não mudaria nada nessa convocação, nessa escalação. Eu acho que é isso que ele tem que fazer mesmo. Casemiro vai ser o homem de confiança, o capitão da seleção brasileira, muito provavelmente é o elo entre os novos jogadores que não conhecem o Ancelotti ainda e o treinador italiano. E eu vou falar um pouquinho sobre como está essa adaptação do Ancelotti. Mas o Casemiro vai ser o titular, o capitão e vai liderar essa equipe. Fez uma segunda parte de temporada muito boa e tem tudo para chegar, ocupar o espaço que talvez não era para ter deixado de ser dele, porque se queimou um pouco pós-Copa. E é outra coisa que acontece no futebol brasileiro, na seleção brasileira, a demonização de determinados jogadores pós-Copa do Mundo. E, cara, bizarro, isso só acontece aqui. Bizarro a gente pensar que o Ronaldo jogou seu último jogo de Copa, aliás, seu último jogo de seleção brasileira no Brasil e França em 2006, ainda com 30 anos. O Ronaldinho jogou seu último jogo com a seleção brasileira com 31. É assustador, é assustador. Caras que poderiam ter jogado na seleção brasileira por mais tempo. Tem diversos motivos para que eles não tenham sido convocados? Tem, mas ainda muito novos deixaram de jogar. Roberto Carlos. O último jogo do Roberto Carlos foi Brasil e França. O último jogo do Cafu com a seleção foi Brasil e França. Então, se tem uma ideia de que na seleção brasileira não deu certo em Copa, não serve mais, isso não é para acontecer. Quantos centroavantes passaram pela seleção brasileira pós-Ronaldo? O Ronaldo foi ter o declínio de fato da carreira no segundo semestre de 2009. O Ronaldinho foi ter o declínio de fato da carreira no segundo semestre de 2013. Poderiam sim estar sendo convocados, mesmo com todos os fatores, poderiam estar. O Cafu não, já estava em fim de carreira, mas o Roberto Carlos ainda jogou no Real Madrid, jogou no Fenerbahçe em ótimo nível, excelente nível, levando o Fenerbahçe para umas quartas de Champions. Jogou bem no Corinthians. Então por que não esses caras não estavam na seleção brasileira e foram queimados pós 2006? Isso tem que acabar no Brasil. E o Casemiro é uma chance disso acabar. E aí no ataque tem outro que tem uma chance de acabar com isso, que é o Richarlison, que se machucou na Copa, foi o melhor jogador do Brasil na Copa, talvez o que saiu com mais moral, não o melhor, mas o que saiu com mais moral, mas que também sumiu pós-Copa de 22. E tem a chance de retomar agora o seu momento como jogador da seleção brasileira, como um cara importante. Mesmo que não tenha aquela mesma fase que tinha lá atrás, aquela fase com o próprio Ancelotti, que marcou 49 gols sendo comandado pelo Ancelotti, fez aquele ano do Everton ser espetacular, ele, Rames Rodrigues e Ancelotti como treinador. Mas ele vai ter a chance de volta e ele quer muito estar na seleção brasileira. Sempre falou isso, nunca negou isso, que independente do que aconteça, ele quer estar na seleção brasileira e vai ter a chance de volta. Outro que vai ter a chance no ataque, Estevão.
jogador que vai entrar no lugar do Rafinha. Eu esqueci de falar do Rafinha, que no melhor possível, o Rafinha é titular absoluto dessa seleção, mesmo tendo Neymar, Rodrigo, o Rafinha é titular absoluto. É o brasileiro que fez a melhor temporada europeia, briga para ser bola de ouro, briga para ser melhor jogador do mundo da FIFA, briga para ser o melhor jogador da Champions. O Rafinha fez um ano fantástico e ele é o titular natural do Estevão, que é muito jovem, que ainda tem algumas questões, principalmente em jogos grandes, mas que é muita bola, muito craque, muito bom jogador, que vai ter carreira longa nessa seleção, pode apostar. E o Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior é um caso à parte. Daqui, do meio para frente, falei, com o que tem é o que o Ancelotti tem de melhor e é o que ele vai escalar amanhã. O que eu imagino taticamente não vai ser 4-2-3-1, o esquema viciado. Para mim, ele vai montar um tripé de ataque com tripé de meio, com Casimiro como primeiro, Gerson pela esquerda e Bruno Guimarães pela direita. Tentar ter pegada, entrega física, que os três entregam isso, tentar ter imposição física, tentar ter intensidade, mas com muita qualidade técnica, porque os três também entregam isso. Vai ter ali, nesse tripé de meio campo, a sua principal força, para construir e para destruir durante o jogo. E no ataque, explorar a velocidade do Estevão e qualidade, explorar a força do Richarlison e ter o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius é um caso à parte. O Vinícius é um caso à parte por um único fator. Ele nunca conseguiu ser protagonista na seleção brasileira. E agora ele tem a oportunidade, com o técnico que fez dele ser o melhor jogador do mundo, de uma vez por todas, ser o melhor jogador da seleção brasileira. Que é o que era para ele ser desde 2022. Só que o Tite não conseguia explorar o melhor dele, tirar o melhor dele. O Diniz não conseguiu, o Ramon Menezes não conseguiu, o Dorival não conseguiu, talvez agora com o Ancelotti possa ser a saída. O Vinícius desse trio de ataque é o que menos vai voltar, pode ter certeza disso, é o que vai mais se poupar. No Real Madrid ele fazia isso, na seleção brasileira muito provavelmente ele vai fazer também. Vai ser o cara para explodir, para esticar, para arrastar o time da defesa para o ataque. E é o principal tipo de jogo que o Vinícius gosta. Botar na frente e ver o que vai dar. Botar na frente, ganhar na velocidade, ganhar na força, na habilidade e ter condição de finalizar ou de dar uma assistência. É isso que o Vinícius faz de melhor. E muito provavelmente o time vai ser programado para o momento ofensivo ter isso. Por isso que eu acho que o tripé de meio campo vai ser muito forte por isso. Não adianta nada você ter quem destrói muito bem, sendo que você não tem um passador bom. Ao mesmo tempo, você ter jogadores com passes curtos excelentes, só que você não tem a intensidade e a força física. O tripé de meio campo do Ancelotti tem isso. Tem a força física, tem posição, tem o posicionamento, tem a entrega, só que também tem qualidade de passe longo, qualidade de passe curto, qualidade de saída de bola para pifar e para acionar a velocidade do Estevão, para acionar principalmente o Vinícius Júnior da esquerda para dentro. O Richarlison vai utilizar sua força física, vai ser o cara que vai brigar lá dentro da área para tentar arrumar alguma coisa. Para mim aqui, no ideal, é o Rodrigo, só que é um perfil de jogo diferente. Nesse esquema tático que o Ancelotti, que é um técnico camaleão, que se ajusta, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, ele se ajusta com o que tem, não é os jogadores se ajustam com o que o Ancelotti quer. Ele que ajusta o time de acordo com o que ele tem disponível. Eu acho que no ideal dele é o Rodrigo, só que tem a alternativa do Endrick também, que por mais que possa ter alguma coisa entre Ancelotti e Endrick, não dá para descartar o Endrick na seleção. Mas para amanhã, jogo que não vai ser na altitude, vai ser em Guayaquil, nível do mar. O Barcelona de Guayaquil é foda. Mas o Equador é favorito, na minha opinião, pelo que vem fazendo nas eliminatórias, por ser um time com um técnico há mais tempo, mais bem treinado durante esse ciclo e que vai usar a força da sua torcida para pressionar. O Danilo falou:
hoje ou ontem, não sei ao certo. Mas o Danilo falou sobre a seleção brasileira ser uma bagunça. Estar uma bagunça. E ele não está errado em falar isso. Ele está sendo sincero e é um fato. A seleção brasileira hoje é uma bagunça. Você pegar uma eliminatórias de Copas na América do Sul, o Brasil ser o quarto, tem o mesmo número de pontos do Paraguai, só um ponto a mais que a Colômbia. É bizarro, é bizarro. Não é possível que o Brasil não possa fazer uma eliminatórias melhor, com os jogadores que tem, com a qualidade que tem de campos até, de estádios para jogar. Então não dá, de verdade, não dá. E é de fato uma bagunça. Taticamente o Brasil inexistiu durante esse ciclo para a Copa. Se com o Tite era muito tático, sem o Tite não tem nada de tático e não tem nada de jogo. Por isso que a seleção brasileira tá um caos e tá uma bagunça. O Danilo não tá errado em falar isso. Ele tá certíssimo, na minha opinião, em falar tudo sobre isso. E para mim não é nem minha opinião, tá? É um fato. Ele só jogou verdades nessa fala dele. Não falou nada de absurdo. E o que eu ia falar mais? Eu acho que é basicamente isso que eu tinha programado para trazer aqui hoje. Equador favorito, Brasil curioso, como todo brasileiro a gente tá para saber como vai ser esse primeiro jogo do Ancelotti na seleção. Espero que o Brasil volte com um empate de lá, para mim já vai ser um bom resultado. E aí jogar com calma, com tranquilidade, com a Neoquímica Arena a seu favor, para ganhar do Paraguai e aí encaminhar a classificação para a Copa. Lembrando que o Brasil fará o seu 15º jogo de 18 nessas eliminatórias amanhã. E o Brasil vencendo vai a 24, fica 9, faltam 3, tem o Brasil vencendo e a Venezuela perdendo em casa para a Bolívia, que eu acho difícil, mas pode acontecer. O Brasil está classificado. Está classificado? Não, porque a Bolívia aí. O Brasil não classifica nessa rodada diretamente para a Copa porque tem Venezuela e Bolívia no confronto, né? Então não dá para o Brasil classificar diretamente. Enfim, independente dos cálculos, uma vitória contra o Equador lá basicamente classifica o Brasil. Ficar fora da Copa do Mundo hoje é impossível. E aí não existe nem o IC para isso. É impossível e o Brasil não vai ficar fora. Esperar para ver como vai ser a seleção do Ancelotti, como o Ancelotti vai se adaptar, era isso que eu estava tentando lembrar. Já se sabe que o Ancelotti está tentando falar português, isso é fantástico, porque nenhum técnico argentino chega aqui e tenta falar português. A gente vê isso desde sempre. Então é fantástico um italiano chegar aqui no Brasil e tentar falar português com os jogadores, tentar falar português com a imprensa. Hoje já deu uma coletiva bem ao estilo Ancelotti, aquele olhar meio sério, mas com bom humor, com carisma, aquele olhar meio sádico até para algumas respostas, mas que você sabe que ele está muito leve e tranquilo com a situação. Falou que vai passar pelo trote dos jogadores, que não vê problema nisso, que tem grandes amigos que são cantores e que gosta de cantar e que isso faz parte e realmente faz. Vai ser muito legal ter um dos maiores técnicos da história. Agora, de fato, para quem só acreditava vendo o Ancelotti à beira do gramado comandando a seleção. Fechou? Abraço, até a próxima, fui, tchau!